Olá, professoras e professores, tudo bem? Bem-vindos à disciplina prática como componente curricular da disciplina 5, Psicologia e Processos de Aprendizagem. Hoje a gente vai discutir aqui muito brevemente a dinâmica que nós vamos utilizar nessa prática, que é a dinâmica do aquário. Muitos de vocês já conhecem. Se você conhece, pode usar do seu jeito, professora e professor, não tem problema. O importante para a gente é a discussão. Se você conhece e achou interessante alguma coisa daqui, uma outra perspectiva, pode reinventar, né? Melhorar. Se você não conhece, bem-vindo a uma dinâmica bem bacana que você pode usar muitas vezes com seus alunos, professores. Nessa proposta, você vai executar essa dinâmica com seus alunos e vai anotar os resultados, vai refletir sobre os resultados e nos enviar como um relato, tá? A explicação do porquê já está aí no Moodle aí para cá, né? Um pouquinho anterior. Mas, muito brevemente, a gente vai estar refletindo aqui como que a psicologia e os processos de aprendizagem podem melhorar nossa aula. Como que essa teoria pode modificar o processo de ensino. E depois, que é a dinâmica, como que isso se reflete lá na ponta, lá como os alunos percebem isso. E aí o bacana é como que a gente pode gerar uma aprendizagem, um ensino significativo a partir disso, tá bom? Então, a ideia é como que a teoria pode melhorar a nossa prática lá na ponta. Vamos seguir, professores? A dinâmica do aquário, ela literalmente imita um aquário, né? Nós vamos ter aqui, no centro, algumas carteiras, ou cadeiras, na verdade, sempre com uma vaga, já vou explicar isso, lá no meio do aquário, ou no aquário, né? 4, 5 alunos no máximo. Ao redor do aquário, os observadores, né? Sabe quando você vai em algum lugar e tem um aquário muito bonito e as crianças ficam todas olhando? Ou a gente mesmo? É nesse sentido, tá? Então a gente vai estar, os observadores vão estar aqui em volta. Você pode também montar de uma outra estrutura, que é no próximo slide, que é mais simples, mais rápido de montar. Essa é mais bacana, mas não é obrigatório. E no centro aqui, o aquário. Ah, aqui tem, ó, bonitinho. A gente pode usar este modelinho aqui, ó. Tá vendo? Mais tradicional. A gente põe lá na frente da sala, a gente monta o aquário. É mais rápido. Se você tem uma aula só, não vai dar tempo para ficar mudando muitas as carteiras. Faz dessa forma, professor. Se você tiver um tempinho a mais, tente moldar as carteiras como um círculo, tá? Fica mais rico o processo. E no centro, o aquário. Então, o primeiro ponto dessa metodologia, dessa abordagem ou dessa dinâmica é a gente montar um ambiente de forma que os alunos consigam ver o aquário, que são algumas cadeiras onde os alunos vão travar uma discussão. Próximo slide. Então você montou seu espaço. Primeira coisa que você vai fazer é explicar para os alunos como funciona essa dinâmica, né, para eles entenderem. Se eles já conhecem, beleza, próxima etapa. Deixar muito bem as regras muito bem claras, né, que estão vendo o aquário. E eu falo pessoalmente, né, com meus alunos, que quando a gente está olhando o aquário, a gente não fica conversando, a gente fica lá contemplando. E esse é o papel deles. Quem estiver fora do aquário vai contemplar o aquário. E quem está dentro do aquário vai ficar sereando. E como que você monta os grupos dos alunos? Você, no primeiro momento, entrou uma pessoa, passou. No primeiro momento, você pode escolher os alunos, então você conhece a sua turma, seleciona alguns alunos chaves ali, mais interessantes. Você pode fazer um sorteio para montar os grupos, você pode pedir para eles se selecionarem, enfim. Fica o seu critério. Tem uma outra forma de fazer o aquário, que é que esse grupo de alunos seja rotativo. Né? A proposta que eu vou apresentar aqui é que esse grupo é fixo, mas tem uma variação do aquário que os alunos eles rodam. Né? Então, a classe inteira vira o aquário. É uma outra possibilidade que é bem bacana também. E aí você vai orientar os seus alunos a fazer a discussão a partir das perguntas norteadoras ou de questões norteadoras. Se você estiver usando em outro contexto, pode ser a discussão de um texto. Né? É muito bom para discutir assuntos
de leitura, por exemplo, né? Ou assuntos que requerem uma reflexão por parte dos alunos. Então, pode ser nesse sentido também. A gente vai usar questões norteadoras para verificar mesmo se a nossa aula, a partir da disciplina 5, Psicologia de Processos de Aprendizagem, está melhorando, está se modificando, né? Ou não que a aula precise melhorar, mas será que a aula está atingindo os alunos de forma significativa? É nesse sentido, professor. E o papel da gente. A gente, como professor, a gente interfere pouco na discussão. Na verdade, a gente põe o gás lá inicial, lá a lenha inicial no processo, e aí quando tiver pegando fogo, a gente dá, né, graças a Deus, e deixa pegar fogo. O que a gente vai fazer? Se tiver algum momento de desrespeito, uma linguagem inapropriada, alguma questão que fera os direitos humanos, a gente vai intervir, claro, alguma questão de gênero, questão racial, bullying. Nesse momento, lógico, o professor vai estar lá e vai intervir. Mas sempre tentando respeitar o máximo de autonomia do aluno, né? E sempre incentivar que aquela cadeira vaga, que é para a participação dos alunos externos, dos observadores, sempre esteja ali com alguém para enriquecer mais a reflexão, tá bom? E aí a gente sugere aqui algumas perguntinhas, né? Algumas perguntinhas, pausa aqui. Então a gente sugere aqui algumas questões norteadoras para vocês, né? Essas questões, esses seis itens, estão lá na disciplina 5, na unidade 1. Unidade 1 da disciplina 5. Então, elas estão lá bem destrinchadas, tá bom? Mais à frente, a gente transformou esses tópicos em algumas perguntas que vão auxiliar vocês. Lembrando, não é para os alunos trabalharem esses seis tópicos, você não precisa descobrir se você encaixa a sua aula nisso tudo. Porque depende da aula, depende do momento, você vai estar usando uma ferramenta ou outra, de uma forma ou outra. Então, dependendo da aula que você está avaliando pelos alunos, você escolhe ali. Será que foi um ambiente de aprendizagem harmônico? Vamos discutir isso com os alunos. Dá para discutir 2, né? Será que eles participaram da construção da aula? Então, eu vou discutir o tópico 1 e 2. E assim por diante. O 6 é muita coisa. 3 já é bastante. Então, o ideal seria 1 ou 2 tópicos para você discutir com seus alunos, tá bom? Se for um só, beleza, aprofunda bastante, né? Talvez seja um pouco ainda, né? Mas 2 é essencial, 3, né? 4 já é bastante demais. Vamos passar. Então, vamos lá organizar o ambiente. Aqui, então, o passo a passo em si, né? Vamos dispor as carteiras em círculo nessa proposta. Você pode fazer como a outra, mais tradicional. Você tem que deixar um espaço adequado internamente. Então, aí você faz o espaço interno sempre com uma cadeira vaga. Se for nessa opção dessa cadeira ser ocupada pelos observadores, eu sempre falo para os meus alunos assim, você está entrando no aquário com oxigênio que é limitado. Então, você vai lá, entra, faz sua pergunta e já sai. Para sempre essa cadeira vaga está sendo circulada pelos alunos, né? Então, eu falo o seguinte, vai lá, faz a sua pergunta, faz seu comentário, não sei se é exatamente uma pergunta, sai e deixa o grupo discutir. Lembrando que esse grupo vai estar discutindo de forma muito informal, batendo um papo. O professor e a gente, onde a gente fica? A gente fica sempre ali rodeando, observando a discussão. Se precisar de um empurrãozinho, de um incentivo, a gente dá para fomentar a discussão. Mas depois que começa, na verdade, eles se desenvolvem muito. Os alunos entram, saem do aquário. E é legal que os alunos sempre ficam em silêncio, né? Porque, você está vendo, eu explico para meus alunos, né? Você está olhando o aquário e o aquário não te ouve lá dentro. Então, você não pode falar por fora do aquário, só se você entrar lá dentro. E funciona, tá? Eles acostumam com a abordagem e é bem legal. Então, a gente tem, nesse momento, uma função de facilitador e observador, no sentido de, se tiver alguma coisa errada ali, né? Você vai interagir, você vai intervir. Opcionalmente, você pode projetar as questões norteadoras. Eu fiz um retângulo aqui preto tentando imitar uma TV, uma projeção, alguma coisa assim, tá? Mas é opcional. Você pode dar um texto para um papel com as perguntas norteadoras, você pode explicar, colocar no quadro negro. Fique à vontade, professor. E aí, quando você for começar a atividade com os alunos, você explica muito bem como que funciona, é importante isso, né, para os alunos entenderem o processo.
E aí os alunos vão lá para a discussão, né? Então eles vão discutir o tópico, ou os tópicos, 2, 3 tópicos. Começa sempre com os 4, 5 alunos que você colocou lá dentro. E aí deixa bem claro para eles, olha, como se estivessem lá no refeitório, na cantina, na praça, onde vocês vão, como vocês conversam, conversem sobre a aula. Né? Ignorem a presença do professor e batam um papo sobre a aula. Será que eu participo, né, como aluno, né? Será que eu participo ativamente do processo de construção dessa aula? Essa aula importa para mim? Essa aula é significativa para mim? Se ela for, como que é? E aí eles vão começar a discutir. E é legal que no começo eles começam acanhados, mas depois desenvolvem bem. E sempre tem os alunos que querem participar, então eles vão lá fazer perguntas. Funciona muito bem a dinâmica do aquário. Né? Os alunos, na minha experiência, eles se apropriam muito bem dessa ferramenta. É uma ferramenta que eles gostam. No começo, lógico, começa sempre, né, aquele, sei lá, o que eu posso falar aqui, né? Então, sempre deixar claro para ele que ele está no ambiente protegido, que ele pode falar o que ele quiser. Inclusive em outras discussões, se estiver discutindo um texto literário, ou alguma coisa mais técnica, ou alguma coisa que envolva ética na indústria, por exemplo, você sempre deixe muito claro isso para ele. Olha, esteja à vontade, seja livre para conversar. Tá bom? Tá acabando, professores. Então, aqui as sugestões das perguntinhas que eu falei para vocês, está aqui nesse slide. Né? Então, você pode usar não a 6, pode também, claro, você é o professor, você decide isso, mas eu usaria, por exemplo, 1 ou 2 ou 3. Mas legal, o ambiente foi propício para que todos se expressem. Por quê? Então, será que durante o meu processo de ensino eu permiti que os alunos se expressassem, dessem a sua opinião sobre aquele assunto? E às vezes a gente trabalha alguns assuntos duros, né? Principalmente nas exatas. Mas será que eu abri algum momento para o aluno se colocar e interagir sobre aquele conhecimento? Porque se não tiver um diálogo na construção do conhecimento, não existe a construção do conhecimento, vocês entendem? Então é muito importante esse processo. Então, estou dando exemplo só que da questão norteadora 1. Né? Tem essas 6 sugestões, mas o que importa para vocês são os 6 tópicos lá da disciplina 5, unidade 1. Então, você pode criar outras questões norteadoras que não precisam ser essas. Tá bom, professores? E aí a rotação dos participantes, né? Quando eles estiverem, o grupo estiver conversando lá, sempre vai ter uma cadeira vaga, que aí um aluno vai lá, participa, sai, volta. Eu brinco sempre lá com o oxigênio é pouco, para ele não ficar muito tempo, para dar possibilidade para os outros. Uma outra opção, como eu comentei no começo, é que todos eles sejam rotativos. Então eles vão saindo todos, ou um de cada vez, né? Uma vez eu fiz que todos saem, mas um de cada vez. Então tem que ficar lá 5 minutos. Então saiu, entra outro e todos têm que participar. É uma forma bacana de fazer. Numa primeira vez é mais difícil organizar, não pelo professor, mas pelos alunos não conhecerem a metodologia ou a dinâmica. Né? No futuro, quando os alunos reconhecem e se reconhecem na dinâmica, fica mais fácil. Tá? Uma reflexão final, então você pode fazer um apanhado, um fechamento a partir das suas anotações com os alunos, dando um retorno. Né? O que você entende, o que foi bacana, o que você avalia, que você pode mudar na sua própria aula. É legal esse diálogo. Tá? E aí acabou, voltamos aqui, né? Acabou, naquele momento acaba a dinâmica, você faz o seu fechamento, faz o seu feedback para os alunos, e agora voltamos para o nosso curso, que você vai construir o seu relato dessa experiência. Né? Pode ser um texto narrativo, você conta uma história, narra, né, o que foi como foi a dinâmica, com as suas reflexões a partir da percepção dos estudantes. Pode ser um relatório mais técnico, professor ou professor. Pode ser uma coisa mais sistemática, não tem problema, legal. Tendo suas reflexões, belezinha, não precisa ser muitas páginas, bem curto, de qualquer coisa aqui, ou o texto narrativo, ou o texto mais técnico, bem curtinho. Tá? O importante é a sua reflexão. E você pode enviar opcionalmente um podcast. De repente você gostou, mas você não tem o tempo para escrever, ou você prefere fazer uma fala do que aconteceu, grava um podcast. Coloca lá no Spotify, no YouTube, e manda o link para a gente. Então, o texto que você, o documento que você vai mandar, você põe lá o seu nome, né, a sua turma, e o link para ser acessado.
Só lembre desse link sempre estar ativo até o final do curso, tá bom? Não pode fechar o link antes da finalização do curso. E vamos encerrar, né? E aí você envia o relato para a gente no Moodle, tá bom, professores e professoras? Foi uma breve explicação. Qualquer dúvida, vocês podem contactar a equipe pelo suporte, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.